Olá, equilibristas do bem! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante sobre mitos e verdades sobre o Natal. E a gente já começa perguntando para você assim, ó: será que o Natal que nós celebramos, ele é verdadeiramente uma festa cristã? Pense comigo, teria Jesus realmente nascido em 25 de dezembro? E aí? E por que essa data foi escolhida? Por que foi escolhida 25 de dezembro? Você sabe? Te dar uma pista, hein? Essa escolha pode ser que tenha sido mais por um motivo pagão ou por um motivo cristão? O que você acha? Até o final dessa live, a gente vai trazer as respostas para você de algumas curiosidades bem interessantes. A árvore de Natal, como é que surgiu a árvore de Natal? Você já leu a Bíblia? Você já leu o Novo Testamento? Você já viu alguma passagem na qual Jesus está do lado de uma árvore de Natal? E a decoração da árvore de Natal, aquelas bolas que você vê lá, as velas, de onde será que veio isso? Você já parou para pensar? E os presentes que a gente tem o hábito aí, né, que as pessoas que não recebem ficam até bravas, como é que surgiu? Você viu em algum momento Jesus falando sobre dar presente, recebendo presente, que era uma tradição e que deveria ser feito dessa forma? E a cumelância, essa questão do banquete que tem no Natal, de onde que surgiu? O único momento que a gente lembra na Bíblia que Jesus tem um momento que ele vai jantar com os pecadores e tem um momento da ceia, mas na ceia de Jesus ele partiu um pão, né? Era um pão e vinho. E como é que os banquetes normalmente no Natal? De onde que surgiram essas tradições e há quanto tempo? Será que sempre existiu a árvore de Natal? Será que sempre existiu esse banquete? Será que sempre foi realmente em dezembro? Será que Jesus nasceu em dezembro? Então essas são as perguntas que a gente vai estar respondendo hoje no decorrer da live. Hoje nós não iremos transmitir a live ao vivo pelo YouTube, a gente tem tido algumas dificuldades, então a gente está gravando e a gente vai editar e amanhã vocês vão poder acompanhar a live de hoje. Quem estiver pegando ela inteira vai poder ver os slides com as informações no nosso canal e eu queria que você fizesse essa grande gentileza para a gente e seguisse o nosso canal no YouTube, Método Gift, G-I-F-T. Lá temos todas as lives anteriores gravadas, inclusive com os slides que vocês poderão acompanhar. Sugiro que vocês assistam muito o Ciclo de Proximidade. É uma live muito interessante que vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento com seus familiares, o seu relacionamento com os amigos, com o trabalho. É uma live bem interessante para melhorar a sua vida e os seus relacionamentos, tá bom? Então, feita essa introdução, todos que estão chegando aí sejam muito bem-vindos. Iremos falar então hoje sobre os mitos e verdades sobre o Natal. Uma reflexão profunda, né? A gente chegou aí, esse ano voou, já estamos em dezembro e dia 18 de dezembro. E dia de 18 de dezembro, hoje é um dia muito especial para mim, porque é o aniversário do meu filho mais velho, meu filho Lucas, o meu primogênito, né? Nem ele lembrava, nem eu lembrava. A gente comemorou ontem, foi uma festa surpresa para mim e para ele, que a gente só foi saber que a gente comemorou ontem, hoje, né? Que hoje que a gente lembrou que era o aniversário dele. Então é isso aí, vamos lá então. Sejam todos bem-vindos à nossa live, vocês são muito bem-vindos, a gente está muito feliz, estamos recebendo muitos seguidores, estamos quase chegando aí a 30 mil seguidores. A gente tem feito vários desafios, o objetivo do Método Gift é trazer equilíbrio para mente, corpo e espírito, então eu sempre trago os vídeos que vocês veem aí no nosso canal, se você ainda não viu todos, fique à vontade para ver, todos eles são edificadores. E alguns que eu trago sobre códigos, sobre cifras, para você decifrar, não é só um passatempo. Aquilo dali melhora a sua neuroplasticidade, traz você para o tempo presente, né? Quando você está resolvendo um desafio ali, não tem como você ficar pensando em outras coisas, nem tendo depressão, nem ansiedade. E quando você consegue decodificar uma coisa que você achava que seria impossível, muito difícil, seu organismo vai lá e bum! Libera endorfina, serotonina e dopamina no seu organismo. O que foi? Tudo certo aí? Tudo certo, eu engasguei mesmo. Ah, tá. Foi só uma mosca que você engoliu, né? É. Então prepare-se para a jornada. Vamos ver então o que pode mudar nas suas perspectivas sobre o Natal. Você já pensou sobre o Natal? Uma coisa muito interessante que eu fui perceber quando eu cheguei na Austrália sobre a questão das bolhas, sobre o aquário, né? Que eu li num livro que falava que o peixe não sabe que ele está na água porque ele nunca saiu da água. Então, se você nunca parar para pensar na situação que você está vivendo, na qual você está vivendo, você recebe a informação e tem ela como verdadeira e como uma verdade absoluta.
E a Bíblia fala, tem um trecho na Bíblia quando Paulo fala sobre um povo chamado de Bereia, o povo bereano. Foi um povo que Paulo, ele tem um trecho na Bíblia do qual é o único momento que Paulo exalta ser questionado, que é o povo de Bereia. Quando Paulo terminou de fazer a pregação, a gente imagina, né? A Bíblia fala que ele tinha dons maravilhosos, dom já é algo maravilhoso, e ele tinha dons maravilhosos. Diz as escrituras e os estudos históricos que Paulo tinha o dom da maravilha, além do dom da palavra. A pregação de Paulo devia ser uma coisa fantástica. E quando ele chegou nessa cidade de Bereia pregando sobre Jesus, ele terminou a pregação e ninguém bateu palma, não teve aquela gritaria normal que todo mundo faria após as pregações de Paulo, por ele ser muito... ter uma ótima didática, uma ótima oratória. E Paulo ficou preocupado, ele falou assim, parece que não creram no que eu falei. E as pessoas de Bereia foram embora. E não deram nenhum crédito ali, não trataram Paulo como um popstar. Só que no outro dia, quando Paulo estava andando pela cidade, aí as pessoas começaram a se aproximar de Paulo, pegavam na mão dele e diziam assim, olha, parabéns, a sua pregação foi ótima. Aí eles falaram assim, mas por que agora vocês estão falando isso? Ele disse, não, porque nós ouvimos o que você disse, chegamos à casa, nós fomos conferir nos papiros se o que você estava dizendo era verdade. Nós fomos questionar uns com os outros acerca do que você estava dizendo. E condiz o que você disse com os escritos. E aí Paulo fala e parabeniza o povo bereano, porque era um povo questionador. E você que está assistindo a gente aí, você é uma pessoa questionadora? Ou você só recebe as informações e as tem como verdadeiras e originais e profundas e eternas? De repente, uma coisa que você está recebendo como eterno começou há pouco tempo, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Fala aí pra gente, Elivane, que está aqui online, CT Vazamentos, qual a opinião de vocês? Quem está chegando aí e está acompanhando a gente, qual é a sua opinião sobre isso? Você já parou para pensar que as informações que você recebe da sua família, da escola, da igreja, da política, da sua ciclo de amizade, você já checou a origem dessas informações? Ou você ouviu, e a gente tem aquele negócio, um ditadozinho, né, que funciona muito na política, que sempre foi assim, né? Então eu aprendi assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não é para ser assim, nem precisa ser assim. Você precisa checar. Uma das grandes habilidades para as pessoas que desenvolvem o seu intelecto é fazer perguntas. Então pergunte, como é que surgiu o Natal? Por que a palavra Natal? De onde veio? Para onde vai? O que come? Né? Do que se alimenta? O que é isso? Como surgiu? A gente vai ver isso na live de hoje. Você que está assistindo a gente aí, eu quero ouvir a sua opinião. Você é uma pessoa questionadora? Você já parou para questionar algumas coisas que você recebeu e ouviu como sendo verdadeiras? E de repente você passou a receber informação e foi ver que não é verdade? Quer ver um exemplo? A gente fala que o Brasil foi descoberto, a gente aprende na escola, na história, no colegial, né, na história comum, na história geral, que Pedro Álvares Cabral estava lá com a Santa Maria Pita e Nina, indo para as Índias, para poder fazer a compra lá dos perfumes, dos temperos, que eles queriam fazer lá a peixada. Como é que é o nome da peixada que faz lá em Portugal? A peixada famosa deles lá? Bacalhau. Tava lá Dom Pedro querendo fazer um bacalhau, não tinha tempero, eles falaram, vamos buscar lá nas Índias, que lá é onde tem. E aí, do nada, ele se atrapalhou, bum, bateu no Brasil. Aí essa é a história que eles contam, né? Aí depois, quando você vai estudar já na faculdade, que você vai fazer história mesmo, você vai entender que não foi nada disso, que eles já sabiam, já tinham passado por aqui Vasco da Gama, uma outra galera, já sabia que existia essa área, já existia essa terra, e eles vieram para descobrir terras mesmo e buscar riquezas. Mas por que eles não ensinaram isso já para a gente na primeira série, segunda série? E aí, se a gente não fizesse pergunta? Então vamos para o Natal. Por que a gente não faz perguntas sobre o Natal? Está chegando aí, né? Então prepare-se para uma jornada que pode mudar a sua perspectiva sobre essa data tão especial. Antes de nós entrarmos no Natal, eu quero falar sobre quem deveria ser a figura principal do Natal, né? Porque para os cristãos, entende-se que o Brasil é um país cristão, a gente já falou sobre isso,
Descobri isso indo para a Austrália, que eu achava que o Brasil era laico, a laicitude que tem na nossa Constituição. A própria Constituição, ela fere a própria Constituição porque ela fala no nome de Deus, né? Que se ela seria laica e ela não teria uma vertente religiosa, ela nem poderia ser cristã e nem poderia ser ateia, ela não deveria falar nada referente a Deus, mas a própria Constituição, no comecinho dela, ali fala que nós devemos fazer as coisas todas sobre a graça, né, de Deus. E quando eu cheguei na Austrália, eu já contei essa história, né, que uma aluna falou para mim que o Brasil era cristão e eu briguei com ela dizendo que não, que o Brasil era laico, que na nossa Constituição eu tinha estudado para concurso e tal, e essa era uma questão normal, recorrente de concurso público. Aí ela falou, tá bom, e quais são as religiões principais do Brasil então? Aí eu falei, o cristianismo, o catolicismo, o evangélico e o espírita. Ela falou, tá, qual é o Deus do evangélico? Eu falei, Jesus. Ah, tá bom, e qual é o Deus do católico? Eu falei, Jesus. Ah, e qual é o Deus do espírita? Eu falei, Jesus. Ela falou, então, Jesus o quê? Cristo. Então, Jesus Cristo, quem segue Jesus Cristo? Cristão. Logo, o Brasil é cristão. E aí eu falei, né, fiz igual o Chaves. Falei, você tá certo. Eu tive que aprender sobre o Brasil com uma australiana. E por que então que a questão do Natal, que para os cristãos o personagem principal deveria ser quem? Jesus, né? Para os cristãos, o Natal seria a comemoração e a celebração do nascimento de Jesus. Aí começa a primeira pergunta. Onde está escrito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Você vai pegar a Bíblia do começo ao final e você não vai ver. CT Vazamentos mandou mensagem aqui, ó. Questiono, mas tem muita coisa que escuto que faz sentido e estou gostando da aula. Que bom. Seja muito bem-vindo e continue. Falar mais vezes, viu? E continue questionando. E o que eu estou dizendo aqui, questione o que eu estou dizendo, tá bom? Já coloque em prática o que a gente está aprendendo aqui. Todo o conteúdo que eu trago para vocês são conteúdos, resultados e oriundos de estudo. Eu fiz teologia, depois eu fiz pós-graduação em teologia e história das religiões e tive a oportunidade de viajar por mais de 50 países, morei 5 anos na Austrália, tive a oportunidade de conhecer culturas e religiões diferentes da que vemos aqui no Brasil e vou trazer um bocado hoje nessa nossa live aqui. Mas como eu estava falando, o ator principal, a peça principal, o ser principal do Natal deveria ser Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho? O propósito de Jesus, Jesus não era partidário, ele não era defensor de minoria, não era defensor de maioria, não era defensor de pobre nem defensor de rico. Jesus ele era aberto para as pessoas que o procuravam. E eu quero começar com vocês com essa reflexão, para que você entenda que o ministério de Jesus ele não veio para defender bandeiras, ele não veio para lutar por uma classe social ou proteger uma minoria ou uma maioria. Jesus simplesmente ele atendia todos que o buscavam humildemente e quebrantados. Você vai ver Jesus atendendo José de Arimateia, você vai ver Jesus atendendo um centurião, você vai ver Jesus atendendo um cego, você vai ver Jesus atendendo uma prostituta, só que Jesus não foi até essas pessoas. Essas pessoas foram até Jesus. Ele diz assim, né, que eis que estou à porta e bato. Se você quiser ir abrir a porta, então ele entrará e será com você. Jesus não é evasivo. Então todos os milagres de Jesus, Zaqueu foi até Jesus, ele era pequenininho, ele falou, tem que dar um jeito. Ele subiu numa árvore e começou a gritar. Zaqueu foi até Jesus. E Zaqueu era rico. Então, todas as pessoas, todos os milagres, Jesus não se importou com a classe ou quem era. Se era homem, se era mulher. Ele se importou com a fé e a atitude dessas pessoas. Jesus vê o ser humano, como ser. E não o que ele tem ou o que ele possui, ou classe ou alguma coisa. Hoje tentam colocar Jesus como sendo de esquerda, como sendo de direita. Jesus é do alto. Jesus não tem bandeira. Jesus está aberto para receber todos quantos queiram. A Bíblia fala assim, todos quantos receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus ele está aberto para todos que o venham buscar com humildade. Tem um exemplo maior disso que Jesus dá, que é a parábola do bom samaritano, que mostra ali, resumidamente, uma pessoa cai à beira da estrada, passa os religiosos a largo, não querem ajudar, e o samaritano, hoje a gente fala assim, o bom samaritano, e a gente pensa que é algo bom, porque tornou-se algo bom. Mas o samaritano, na época de Jesus, não era nada bom.
Era uma classe totalmente desfavorecida, sofria preconceito, eram bandidos, era a escória da época. E Jesus coloca uma pessoa da escória abaixo da linha da sociedade, vivia à margem da sociedade, e Jesus mostra que essa pessoa foi quem teve a hombridade de ajudar alguém que era de uma outra tribo, que eles não se falavam nessa época. Então Jesus mostra ali que não independe de quem você seja, independe do seu berço, da sua cor, da sua altura, da sua ideologia. O que Jesus quer saber, o que ele veio nos ensinar, é que nós fomos chamados não para outra coisa a não ser para nós ajudarmos a quem está precisando. Esse é o ministério de Jesus. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é muito mais importante do que a data do nascimento de Jesus, muito mais importante do que a morte de Jesus, muito mais importante até do que a ressurreição de Jesus. Porque existem segmentos dentro da história que contestam se Jesus realmente ressuscitou ou não. Isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença se o nascimento foi em dezembro e se a morte foi numa sexta-feira. O que realmente faz diferença são os ensinamentos que Jesus trouxe. Que é esse, que é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus com toda a tua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. É um amor sem barreira e a gente faz isso no método GIFT, né? É você ter amor próprio, começa amando a você mesmo, transborda esse amor para o próximo e nisso você estará servindo a Deus. Jesus nos ensinou que o amor ao próximo não tem barreiras, não tem rótulos. Ele olhava para o coração das pessoas e dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o espírito que guia a nossa conversa hoje e esse deveria ser o espírito natalino. E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da live, tá bom? Até aqui tranquilo? O pessoal está entendendo aí? Os questionamentos que eu fiz na abertura, ó, vamos para eles de novo. A origem do Natal. Me permita fazer uma pergunta intrigante. O Natal que celebramos é verdadeiramente uma festa cristã? Pense comigo. Teria Jesus realmente nascido no dia 25 de dezembro? E por que essa data foi escolhida? São várias perguntas que a gente vai responder, hein? Quem já está no Google aí, ó, já pode ir pesquisando aí, ó. Vou te dar uma pista. Essa escolha pode ter mais a ver com festivais pagãos do que você imagina. Como assim? Uma festa cristã sendo fundamentada numa festa pagã? O que é festa pagã? Os pagãos eram pessoas que não acreditavam em Jesus. Seria hoje tido como ateus, né? Contra Jesus. Eles não eram apenas ateus, eles eram contra Jesus. Jesus representava um perigo na época. Os cristãos, tanto que eles eram perseguidos, e não eram perseguidos para serem presos, eles eram perseguidos para serem exterminados. Fique comigo então, porque até o final dessa live você verá o Natal sob uma perspectiva que talvez você nunca tenha considerado antes. Algumas reflexões importantes, hein? Antes de começarmos, eu quero saber de você. Eu quero ver aí quem está com os dedinhos prontinhos aí para responder. Ó. Você acha que o Natal deveria ser uma festa cristã? Pela lógica, se é celebrando o nascimento de Jesus, né? E aí, o que você acha? Você acha que o Natal deveria ser uma festa cristã? E se descobrirmos que muitos dos símbolos natalinos que você usa até na sua casa não é cristão e vem de uma tradição que era contra Jesus? E aí, como é que você vai ficar? Será que você vai ficar... Eu vou tirar você da sua zona de conforto, hein? Será que isso diminui o significado da data? Será que aumenta? E aí? E aí, eu quero que você responda aí. Você acha que o Natal deveria ser realmente uma festa cristã? Sim ou não? Tá bom? Vamos lá, algumas curiosidades. Ó, tudo que eu estou falando com vocês aqui tem os slides e a gente vai postar amanhã no nosso canal do YouTube. Você vai poder acompanhar. Eu trouxe algumas curiosidades aqui, ó. Segundo a revista Galileu, o primeiro comércio das árvores de Natal começou no ano de 1851. Eu vou perguntar para minha professora de matemática aqui, que é boa pra caramba em matemática. Jéssica, 1851 para hoje, dá quantos anos? Conta aí. Nós temos hoje aqui, vou pedir auxílio aos universitários, a gente tem uma professora aqui comigo, a minha aluna número 1 hoje veio assistir VIP com a gente aqui, ó. De 1800 para o ano 2000, dá quantos anos? Ficou fácil essa, ué. 800 para 2000. 800 para 2000? Falta quanto? 1800 para 2000.
Misericórdia. 1.800 para 2.200. Então, mais 24. 800. Gente, ela é formada, tá? 24. 200 mais 24 dá quanto? 224. Então, há 200 anos, vamos fazer uma média, tá? Para facilitar, ó. Mais ou menos 200 anos atrás, foi vendida a primeira árvore de Natal. Aí a gente acha que é uma coisa que é eterna, né? Que sempre teve. Não existe árvore de Natal em momento nenhum na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia em momento nenhum. Isso é uma coisa recente. 1851, segundo a revista Galileu, foi vendida a primeira árvore de Natal. Então, antes disso, nem existia árvore de Natal no consenso cristão, tá? A árvore de Natal, vocês vão ver aqui no decorrer da live, que ela é antes de Jesus. Só que ela foi, é o que a gente tem falado muito hoje, quando uma pessoa branca veste roupa de índio, aí a gente fala que ele fez o quê? Branca? Um branco veste roupa de índio, aí as pessoas... vamos supor, se hoje uma atriz branca colocasse as roupas de índio, de um indígena, com cocal e pintasse e tal, e havia uma galerinha lá embaixo lá, ia escrever que ela estava fazendo apropriação indébita de cultura. Apropriação indébita cultural. Tá desse jeito. É porque é justa a cultura. Então, hoje, se a gente fizesse dessa forma aí, ó, a árvore de Natal, a gente vai ver aqui, que ela veio de uma cultura muito antes do cristianismo, mas muito antes mesmo. Na verdade, vocês vão ver que é o cristianismo da época, a Igreja Católica, né, que era a Igreja Cristã na época, fez uma apropriação por meio de Constantino, e eu vou dizer o nome do Papa, foi Papa Júlio, né, Júlio I. Eles só fizeram... tiraram de 6 para meia dúzia, era uma coisa que era ruim, eles só passaram a dizer, era ruim, agora é bom. Tá bom. E aí pronto. Assim. Escreveu no papel, a partir de agora é bom. Então, o primeiro comércio de árvore começou dentro da Igreja Católica Cristã, em 1851. A tradição do dia 25 de dezembro, agora vem, hein? Surgiu através de um decreto, uma canetada, do Papa Júlio I, em meados do século IV. Você pode pesquisar aí, você vai ver isso em várias fontes, inclusive nos próprios concílios e trentos papais da Igreja Católica. Então aconteceu assim, ó, no século IV, Constantino criou a Constantinopla, ele resolveu se converter ao cristianismo, aí vocês vão ver um monte de historiador contando histórias similares e diferentes sobre o que ocorreu, alguns deles falam que foi uma estratégia de xadrez, que ele queria se tornar forte, e aí os cristãos estavam crescendo, estavam numa ascendência, ele queria ter mais pessoas defendendo a Constantinopla, ele queria ser o maior imperador da época, ele falou, tem uma religião que está perdendo, tem uma religião que está crescendo, então o que eu vou fazer? Vou escolher a que está crescendo. Tem alguns historiadores que dizem isso. Outros historiadores dizem que Constantino estava indo para uma guerra e ele olhou para o céu e ele viu um sinal no céu de uma cruz. E um dos servos dele, né, um dos seus escravos, tinha falado sobre Jesus para ele, sobre a cruz. Isso é uma outra vertente, tá? E aí ele disse que quando ele viu esse sinal, aí eles foram lá e ganharam a batalha, então ele passou a pintar a cruz nos escudos, que hoje é a cruz de Malta lá da bandeira da Inglaterra. Você vai ver na bandeira da Inglaterra, tem uma cruz. E aí Constantino então passa a ser cristão. Isso é uma outra vertente. Tá bom? Dentro da política diz que foi uma estratégia comercial, política, para ele poder ter mais seguidores. Mas o que acontece é o seguinte, quando ele se torna cristão, ele diz o seguinte, eu estou construindo a maior cidade do mundo, então eu quero a maior quantidade de pessoas súditas no mundo. Ele tinha um número X de cristão e tinha um número 3x de não cristãos. Só que esses 3x, eles não eram muitos seguidores. Seria mais ou menos hoje a Igreja Católica, os não praticantes. Que a gente tem mais não praticantes do que praticantes, né? Na época de Constantino também era assim. Tinha os pagãos que eram bem fiéis, né? Que fazia, vocês vão ver que a gente vai falar aqui, faziam sacrifícios, inclusive de vida, de pessoas. Que a gente vai ver que é um dos símbolos da árvore de Natal que você tem na sua casa. As bolas de Natal da árvore, em um passado de mais ou menos aí 1.600 anos atrás, eram cabeças de pessoas. Pois é.
Hoje a gente coloca lá as bolinhas de Natal, a gente nem sabe, né? Você coloca lá, já se perguntou por que tem uma bolinha? Eu nunca vi uma árvore nenhuma ter um fruto que é uma bola. Né? Por que tem essas bolas? E velas, né? Tem muitas velas também, às vezes acende, às vezes não acende. Por que tem essas velas? A gente vai ver aqui, tudo tem um motivo, tá? Nada foi do nada. Então, o Papa Júlio I, que na época fazia parte governamental da Igreja Católica no Império de Constantino, Constantino falou para conversar lá, fizeram lá as suas reuniões e falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer esse pessoal para a nossa igreja. Vocês são muito rígidos. A gente precisa, entendeu? Ser um pouquinho mais flexível para poder trazer as pessoas para dentro da igreja. Aí ficou ali aquele vai, não vai, vai, não vai. E aí eles falaram o seguinte, qual é a festa mais famosa da época? Era a festa chamada Solis Invictus, que era o dia do sol. E sabe qual o dia que comemorava? Dia 25 de dezembro. Olha que legal. Esse feriado já existia antes de Jesus nascer. É um feriado, era um dia que eles comemoravam, inclusive era a festa mais comemorada, eles começavam no dia 17 de dezembro e iam até o dia 25. Era chamada Saturnálias. Se você quer escrever, escreva aí, ó, Saturnália. Era a festa para Saturno. E nessa festa da Saturnália tinha um deus muito famoso que ele era chamado Deus do Vinho. E aí nessa festa do vinho eles comiam, faziam os banquetes, que daí veio o termo, né, da glutonaria, tanto que os 7 pecados capitais, muitas das coisas remonta contrário a essas festas. Dionísio, lembrei o nome, hein? O deus Dionísio era o deus das colheitas, que na tradição nórdica seria Thor, que a gente vai ver aqui que era sacrifícios a Thor, que eles cortavam a cabeça das pessoas ali e colocavam nas árvores, porque Thor simbolizava o deus do trovão e também era um deus da árvore, que simbolizava, né, fertilidade e tudo. E em homenagem a esses deuses, eles sacrificavam pessoas e colocavam ali algumas cabeças. Se você for ver amanhã no YouTube, tem a foto aqui de uma das... Ainda até hoje, tá? Dizem aí que até hoje tem um povoado chamado Kurmun, que fica a 165 quilômetros a leste de Calcutá, que eles ainda celebram dessa forma. Ainda colocam cabeças nas árvores de Natal, árvores natalinas. Natal, 165 quilômetros a leste de Calcutá. Tem uma foto, né? Tem um texto assim, ó. Na foto abaixo você vê alguns desses adoradores, segurando galhos de árvores em que estão pendurados crânios, como oferta para a deus Shiva. Essa cena de um festival religioso anual chamado Gajan foram registrados em 13 de abril de 2002 no remoto povoado de Kurmun, que fica a 165 quilômetros a leste de Calcutá. O deus Sol, no Egito chamado Deus Ra, o deus Sol é o deus mais famoso de todos os tempos, né? Porque o Sol, a gente vê ele vencendo a escuridão, então o povo há muito tempo adora o deus Sol. E tinha esse dia que era Solis Invictus, que era a festa mais comum e mais festiva entre os pagãos. Então o que Constantino pensou? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa festa na nossa festa. Foi uma jogada na cabeça dele muito inteligente, né? Porque eles já faziam essa festa. Aí o que seria? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, eu estava na igreja evangélica. E eu ficava pensando, a igreja que eu fazia parte não podia dançar. Era pecado dançar, as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam usar calça. E algumas outras igrejas evangélicas permitiam que as mulheres usassem calça, que cortassem o cabelo, usassem maquiagem e ouvissem música se não fosse evangélica. Aí eu pensava, eles estão fazendo a mesma coisa que a igreja católica fez com os pagãos. Estão deixando de seguir uma doutrina que eles têm, estão fraquejando para trazer mais pessoas. Só que aí eles vão deixar de ser quem eles são. Esse era o raciocínio que eu tinha na época que eu estava na religiosidade. E o que Constantino fez então? Ele transformou numa canetada que a partir daquele período ali do século IV, 400 anos depois de Cristo, o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus e passou a ser assim. Escreveu
A partir do século IV, então, dia 25 de dezembro, passou a ser o nascimento de Jesus. Na Baixa Saxônia, hoje um dos estados da Alemanha, que tem como capital a cidade de Hannover, sabia que ali vivia uma comunidade de pagãos que no meio do inverno realizavam sacrifícios humanos. Usualmente a vítima era uma criança. Nossa. Interessante, né? Matavam alguém em homenagem a Thor, o deus do trovão. Esse sacrifício era realizado em uma árvore típica da região, um carvalho ou um pinheiro. Olha, interessante, né? Era chamado de roubo do trono. E aí tem uma história, né, dentro da teologia que um bispo católico chegou lá, derrubou essa árvore, todo mundo achava que quem derrubasse essa árvore ia morrer, ia explodir. Ele derrubou a árvore, não aconteceu nada com ele. E eles falaram assim, abandona esse Deus aí e vem seguir Jesus. E ele foi um dos grandes evangelistas dessa época e diz que a partir dele parou-se de fazer esses sacrifícios com crianças. Mas a árvore de Natal, antes de Jesus, era uma árvore que eles adoravam o Deus Sol, o Deus Thor, e faziam sacrifícios humanos nessas árvores. Interessante, né? E por que o dia 25 de dezembro não seria a data do nascimento de Jesus? Não tem na Bíblia, em momento nenhum, dizendo qual o dia que Jesus nasceu. Mas os historiadores, todos os historiadores, não sabem em qual dia Jesus nasceu e em qual mês especificamente, mas são unânimes em dizer que não foi em dezembro. Definitivamente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso já é um consenso. Por uma coisa muito simples, porque a Bíblia fala que Jesus estava lá, bebezinho, numa manjedoura, né, mexendo os bracinhos e tal. Chega lá os reis magos dando os presentes para ele, Jesus está lá de boa, numa manjedoura. Dezembro, o frio é tipo -5, -4, -3, uma criança teria morrido. Não seria possível uma gestação de uma criança numa manjedoura em dezembro, depois do dia 20. Então os historiadores dizem, não sabe o dia, mas possivelmente teria sido no início de setembro. Mas como eu falei no iniciozinho da nossa live, o dia exatamente, se Jesus nasceu em dezembro, se não nasceu, isso não faz diferença realmente para o cristão. O que faria diferença seria os cristãos serem cristãos nessa data que estão comemorando o nascimento de Jesus. Hoje não é mais Jesus, né? Apareceu um cara aí de cabeça branca e gordinho, com a roupa vermelha, com um saco nas costas, chamado de Papai Noel. Né? A estrela do Natal é Papai Noel. Acabou. Onde é que Jesus entra, né? Jesus ele foi barrado na própria festa. Né? No próprio aniversário dele ele não pode entrar, porque quem é o protagonista hoje, depois da árvore de Natal, surgiu, né, o velhinho lá, o tal do bom velhinho, que é baseado em São Nicolau. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais. A data bíblica. A Bíblia não menciona a data do nascimento de Jesus, e os indícios históricos apontam que, se levarmos em conta os pastores nos campos, ele provavelmente tenha nascido no início de outono. Né? Que a Bíblia fala que os pastores estavam lá e olharam para cima e viram a estrela, e então andaram na direção de estrela e chegaram e viram Jesus. Se fosse no inverno, as ovelhas não estariam no pasto, as ovelhas estariam guardadinhas lá para que elas não morressem. A escolha do dia 25. Então, por que 25 de dezembro? Já dei um monte de spoiler, né? Essa data foi escolhida no século IV e não, por acaso, coincidia com o festival romano chamado Sol Invictus, a celebração do Sol Invencível, e as Saturnálias, festas regadas a banquetes e trocas de presentes e celebração da luz. Olha que interessante, hein? Eles acendiam velas em homenagem ao deus Sol, que no Egito chamava Ra, deus Ra. O Egito, Roma, Grécia, a mitologia são muito parecidas. O deus mais forte sempre foi o Sol. Então as velas que você acende hoje do lado da árvore de Natal remonta à época dos pagãos que acendiam essas velas para adorarem o deus Sol. Então é isso. Daí vem as velas. Os banquetes eram as Saturnálias. Eles, adorando o deus Saturno, faziam os momentos de glutonaria. Se você estudar um pouquinho lá e ver sobre as festas de Dionísio, eles comiam até vomitarem para ter espaço para poder comer mais.
Dionísio é chamado deus do vinho, deus do banquete, e depois foi chamado deus da glutonaria. Tem uma coisa muito interessante sobre Dionísio, essa parte é bem interessante mesmo, ele tinha freiras, e o nome das freiras eram chamadas bacãs. E nas festas de Dionísio, nessa época das Saturnálias, eles tinham a justiça, ela se desligava. Do dia 17 ao dia 25 não havia crimes, tudo era permitido. Até entre os pensadores e os filósofos, a moral e a ética era deixada à parte. Eles se davam férias moralmente e eticamente do dia 17 ao dia 25. Então, Dionísio tinha suas freiras que chamavam bacãs. E o que as freiras faziam nas festas de Dionísio? Elas se ofereciam para servir os convidados sexualmente. Daí veio a palavra bacanal. Olha que interessante, hein? Isso é verdade, você pode pesquisar aí no YouTube. Alguém falou aí? A Ana Paula falou, gosto de pensar que 25 é mais. Dezembro é fim de ciclo, renovação. Acho que eu vou dizer que é mais do que só uma data comemorativa, né? Isso. É encerramento de coisas para novas coisas. Eu acho que é interessante ter-se uma data para que a pessoa faça uma reflexão, né? Então, se você quiser realmente comemorar o dia 25 como sendo o nascimento de Jesus, então que realmente seja o nascimento de Jesus, no seu coração. Acho que ela não tinha terminado de escrever. Por isso colocam o nascimento de Jesus. Por um ciclo, né? Uma renovação. Isso. Um recomeço. Pode ser. Então, mas o que eu quero trazer para vocês na nossa reflexão de hoje é uma coisa que eu tenho falado muito nesse mês sobre o calendário, né, que é o calendário de um dia só. Porque a gente recebe informações e doutrinações que a gente não questiona. Alguém disse, vai ser dia 25 de dezembro. Bum, passou a ser. Depois alguém disse, vamos usar a árvore de Natal. Bum, começaram a usar. Depois, em 1900, alguém disse, vamos prestigiar São Nicolau, e passou-se a falar sobre Papai Noel. Aí, numa jogada capitalista, o Papai Noel aparece com um saco com um monte de presente. E o Natal passou a ser o quê? Um dia de fila nos shoppings, onde as pessoas se preocupam somente em ter, em oferecer, mas no sentido muito mais de coisas do que pessoas. Os presentes são presentes que as pessoas muitas das vezes querem impactar os outros e mostrar que tem condições financeiras, do que realmente dar um presente de coração e que queira mostrar devoção e amor e afeto. Virou muito mais uma coisificação. E foi só ficando assim. Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser para o seu neto, para o seu bisneto? O que vai ser do Natal? Porque o que eu tenho percebido? Há alguns anos atrás, as famílias se reuniam mais no Natal. Os primos, os filhos, os parentes, vinham pessoas de fora de Brasília. Era aquele momento que a família se reunia. Hoje já não é mais assim. Tá ficando cada um para o seu lado, resume-se a um jantar, a uma mesa farta e acabou. As pessoas muitas das vezes não estão nem fazendo a parte cristã de um ritual, de uma oração, de um agradecimento, de pensar nos ensinamentos de Jesus. Falando do crivo cristão, tá? Porque se o Natal é para simbolizar o nascimento de Jesus, então deveria-se nessa data, deveria-se todos os dias, mas nessa data especificamente fazer o que Jesus nos ensinou. Ser o nascimento de Jesus na nossa vida prática, o nascimento das atitudes de Jesus em nossas vidas, e esse renascimento. E uma reflexão importante. Agora pare um momento e reflita. Você já percebeu que a troca de presente no Natal e a ênfase nas luzes de festividade tem paralelos impressionantes com as tradições das Saturnálias? Eu estava falando, né, que nas festas de Dionísio foi onde surgiu o que a gente chamou de bacanal. Era liberado a amoral, a imoralidade nessa época. Nem era imoral, porque era liberado. Do dia 17 ao dia 25, vale tudo. E bebia-se muito, e comia-se muito, e vivia-se da carne. E é muito interessante, e interessante no sentido assim sarcástico, que essa festa que era totalmente contrária aos valores cristãos se torna a festa cristã. E não só isso, mas os ritos
se mantiveram. Se era para ser o nascimento de Jesus, se é para ser o nascimento de Jesus, então eu sugiro que os cristãos, todos os dias, mas especialmente nessa data, façam o que Jesus fez, que é amar ao próximo e se doar para o próximo. Então seria um ótimo dia para visitar doentes nos hospitais, para ajudar a visitar asilos, visitar o SARA, tem uma ala no SARA, que eu vou falar sobre isso em uma outra live, que a gente teve uma experiência muito interessante numa situação na igreja, sobre uma ala de feridos no SARA, de pessoas com problemas pós-traumáticos de acidente de carro. Então seria isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque o método GIFT, que a gente tem falado aqui nas nossas lives, ele fala sobre o presente de Deus na nossa vida, né? Que é o presente de Deus e o dom de Deus, que seria nós vivemos em gratidão, melhorar nossa inteligência emocional, termos mais fé e viver no tempo presente com qual objetivo? No objetivo de nós estarmos bem ao ponto de transbordar na vida das pessoas, que foi o que Jesus nos ensinou. O que Jesus fez no ministério dele? Ele ajudou outras pessoas. Jesus não fez outra coisa a não ser ajudar outras pessoas. Até quando, na passagem que Jesus foi tentado, todas as 3 tentações que Satanás fez com Jesus foi coisas que era para Jesus fazer para ele mesmo. Jesus estava 30 dias de jejum. Aí Satanás falou, fala para essas pedras se transformar em pães, porque está escrito, e você vai ter esse poder e tal. E Jesus falou, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então Satanás tentou Jesus para Jesus fazer uma coisa para ele. Depois levou ele lá ao pináculo e falou, olha, tá vendo aí? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De novo ofereceu algo para Jesus. E Jesus falou, não tentarás. E aí depois levou Jesus e falou assim, lança-te daí mesmo, porque está escrito, né, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e vai te guardar. E aí Jesus fala, arreda-te de mim. Aí naquele momento ali, Satanás tentou para que Jesus suicidasse. Né? E hoje o suicídio está tão grande aí no mundo. Qual é esse paralelo? É que o ministério de Jesus não foi para ele. Tudo que Jesus fez foi para o próximo. Quando ele transformou a água em vinho, não foi para ele, foi para os convidados. Quando ele transformou ali 3 pães e 2 peixes para aquela multidão, não foi para ele, foi para as pessoas. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, quando ele curou o cego, tudo que Jesus fez foi para o próximo. E a gente vai ver aqui no finalzinho, né, quando Jesus nos dá a cola de como vai ser aquele grandioso dia final. Então, o Natal seria um excelente dia para os cristãos serem verdadeiramente cristãos e ajudarem o próximo. Qual o próximo? Qualquer um. Jesus não fez distinção de pessoas, né? Ele ajudou todos que foram até ele. 5 pontos controversos. Estamos caminhando aí já para o finalzinho da nossa live. 5 pontos controversos do Natal. Vamos lá, hein? Primeiro, símbolos natalinos. A árvore de Natal, a gente já falou aqui, né? Originariamente, as árvores eram enfeitadas em festivais pagãos para celebrar a natureza e o retorno da luz dos solstícios de inverno. E em algumas tradições faziam sacrifícios, inclusive de crianças. 2. Papai Noel. Inspirado em São Nicolau, mas remodelado como uma figura secular que ofusca o próprio nascimento de Jesus. Fala-se muito mais. Você vai nos shoppings, não tem uma figura de Jesus. Tem uma figura do Papai Noel. Não é? Eu nunca vi no shopping no Natal um presépio, até tem os presépios, né? Mas não tem uma figura de Jesus. Tem a figura do Papai Noel. As pessoas não vão para sentar no colo de Jesus, vão para sentar no colo de Papai Noel. Outro ponto, as velas e as luzes. Nós já falamos aqui, né? Símbolos de rituais pagãos para invocar o sol. A vela prefigurava o sol. Que se adaptaram como símbolos de Cristo, que aí fez lá o jeitinho e passou, não, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então tá bom. Então a partir de agora a vela não é mais para adorar o sol. A vela agora, né? Vamos dar o nosso jeitinho aqui. Agora a vela é para simbolizar a luz de Jesus. Simbolar. Questões éticas. Ponto 4. Consumo excessivo. Será que Jesus aprovaria o foco em presentes caros e festas opulentas? A gente não viu ele nenhuma, né? Mas isso é a temática. As pessoas esperam o Natal para receber presente. Né? Até dá, mas na verdade está esperando ver o que ele vai ganhar. Aí ganha um sabonete e fica triste, né? E 5, a data em si, né? O dia 25. Se o nascimento de Jesus é uma verdade tão importante, por que a Bíblia não disse, né? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Seria uma coisa... Tantas datas que tem na Bíblia, né? Tantas festividades, que lá tem a data certinha, por que o nascimento de Jesus não está lá?
Reflexões. Agora pense comigo aí, ó. O que é mais importante para você no Natal? Você, que está aí assistindo a gente agora no Instagram ou vendo aí pelo YouTube. O que é mais importante para você no Natal? Os símbolos externos ou o significado interno? É mais importante a árvore de Natal, as bolas, a vela, os presentes ou realmente o nascimento do Salvador? Você já se perguntou se Jesus ficaria mais feliz com uma ceia grandiosa ou com atos de amor ao próximo? Né? Eu acho que Jesus teria muito mais prazer, né? Seria muito mais revigorante ver seus filhos servindo aos seus filhos, né? Do que alimentando a si próprio, enchendo o seu próprio ventre, né? O que realmente importa no Natal, então? O verdadeiro significado. Meus queridos seguidores aí, equilibristas do bem, o Natal não é sobre a data exata. Tanto faz, pode ser dia 25 de dezembro, não tem problema. Não é sobre presentes, árvores ou festas. O que importa, dentro da visão do cristianismo, tá? Respeito à sua visão se você não é cristão, hoje nós estamos falando de uma festa cristã. CT Vazamento mandou outra mensagem. Falou: reunir com a família, agradecer a Deus pela data comemorativa, a quem não concede cada dia de vida para pensar e raciocinar durante um ano. E é bom passar com quem amamos e amar ao próximo. Isso. A sugestão que eu dou é que você torne o nascimento de Jesus diário, né? O calendário, que o Natal seja todos os dias, não somente no dia 25 de dezembro. Já que você não sabe o dia, comemora todo dia. Tenta celebrar todos os dias com a sua família, tenta celebrar todos os dias com as pessoas que você ama, sem necessidade de fazer isso uma vez só por ano, né? O que importa é que o ministério do amor que Jesus nos ensinou, e esse é que é o legado que nós temos que levar. Não é o dia que Jesus nasceu, não é o dia que ele morreu, isso realmente não vai fazer diferença. A diferença é nós colocarmos em prática o que ele nos ensinou e que as pessoas nos vejam, que as pessoas vejam a ele por meio das nossas atitudes. Ele nos chamou para amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Ele disse, aqui vem, ó, eu já falei isso em outra live, Jesus ele dá já o gabarito, né? Você quer saber quem é que vai entrar no céu e quem não vai? Quem que ele vai abraçar e chamar? Cola aqui comigo, vem cá, meus queridos, entre para o gozo do meu Pai. Quem serão essas pessoas? Ele diz, ó, as pessoas que se incluem aqui, ó, onde eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. O Natal deveria ser isso, um ato de amor. E no método GIFT é aí que entra. Pense o nosso gesto, né, dos 3Ds lá, ó, você cuidar de você ao ponto de você transbordar, porque eu só posso dar comida para quem está com fome se eu tiver. Eu só posso ajudar e vestir quem está com frio se eu tiver roupa. Então você precisa estar bem, como dizem as santas aeromoças, né? No caso de descompressão, máscaras cairão, primeiro coloque sobre você, depois vá lá e ajude crianças e idosos. Porque primeiro você tem que estar bem. Então primeiro é o amor próprio. E aí desse amor próprio transborda no próximo, e aí você vai estar fazendo o ministério de Deus. O dedão, né? Se você estiver só ouvindo a gente, o dedão grandão aponta para você, o dedo indicador aponta para quem está do lado, e o polegar aponta para Deus, fazendo a vontade de Deus. O chamado Natal. O Natal nos chama para isso, para sermos como o bom samaritano, para nos lembrarmos de que Jesus veio ao mundo não por outro motivo a não ser por amor. Está lá na primeira carta de João, dizendo assim, ó, e nisso sabereis que sois seus servos, se amardes uns aos outros. Como direis que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo a quem você vê? Então, o chamado de Jesus remonta essa reflexão de que fomos chamados para amarmos o nosso próximo. E finalizando, encerramento e reflexões finais, a essência do Natal. Eu quero que você saia daqui hoje refletindo sobre o que nós estamos falando aqui. Não é sobre uma data de nascimento. Se Jesus nasceu no dia 25 ou não nasceu, isso não vai diminuir ou aumentar a sua fé. A data exatamente, né, que a gente sabe historicamente que foi criada e inventada por um Papa no século IV, mas se hoje você escolheu essa data para ser a data com a qual você faz a sua reflexão, você
se reúne com a sua família e lembra dos ensinamentos de Jesus e busca colocá-los em prática, maravilha, continue fazendo. Mas não é sobre uma data, é sobre as atitudes. Não é sobre uma árvore ou sobre presentes ou luzes artificiais. É sobre o que ele nos ensinou. É sobre o que nós nos dispomos a colocar em prática. Se vivemos o amor de Jesus, se vivemos o amor que Jesus nos ensinou, nós verdadeiramente estaremos celebrando o Natal todos os dias. Aí vai ser um calendário, não importa a data. Se nós aplicarmos o que ele nos ensinou, nós estaremos constituindo aquele dia de Natal. Porque Natal nada mais é do que o dia do nascimento. Então, todo momento que você leva para uma pessoa uma palavra de vida e aquela pessoa renasce, naquele dia é o Natal. Já aconteceu com você? De repente você está muito mal e chega uma pessoa e pergunta como é que você está e te traz uma palavra de conforto e você se sente fortalecido. Você dá aquela respirada e sente como se tivesse recobrado as forças. Naquele momento ali foi o seu Natal, você renasceu. É sobre isso que nós estamos falando. E para que você consiga fazer isso, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa desenvolver o seu senso de gratidão, você precisa saber que um relacionamento com Deus baseado em fé não é baseado em acreditar, não é baseado em trocas, não é baseado em presentes, é baseado em crer. E quem crê não espera nada em troca. Quem crê doa e não espera receber de volta. E foi isso que Jesus nos ensinou. Tudo que ele fez sem esperar nada em troca. Algumas perguntas finais aí, para a gente encerrar. Eu queria que você deixasse no comentário, aí nos comentários, ainda não dá, né, porque a gente está na live, não dá para você escrever, mas eu gostaria que você que está participando com a gente, quando a gente terminar aqui, a gente vai postar, dá 2 minutinhos, você voltasse nessa live e fizesse um comentário. Qual parte do Natal você acha que deveria ter mais significado? O que deveria ter mais significado no Natal para você? Essa é a pergunta, tá? Eu queria que você entrasse e escrevesse. Para mim, o que deveria ter mais significado no Natal? Pá. Diz aí qual é a sua opinião, tá? Como você pode ser a luz na vida de alguém no Natal? E aí, como que você pode? Será que é somente dando presente? Será que de repente é ligando? Quantas pessoas estão sem falar com os pais? Estão sem falar com os irmãos? Seria muito melhor você reconciliar com seu pai, com seu irmão, do que dar um presente caro para alguém. Olha aí, como é que você pode ser a luz de verdade, né? Eles celebravam o Deus Sol, mas Jesus nos chamou para sermos luz. E ele fala que a lâmpada, a luz, não pode ficar embaixo da mesa. A luz tem que ficar sobre a mesa, para poder brilhar, para que seja vista, né? E os agradecimentos finais aqui, queremos agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até aí. Alguém falou aí? A Luani falou que acho que tudo, ficar com a família. Muito importante, né? Que você falou. Que possamos juntos espalhar mais amor e compaixão, né? Que é realmente o que simboliza. É interessante que na Bíblia, em algumas traduções da Bíblia, a palavra amor, ela não vem escrito amor, vem escrito caridade, que já é o amor em ação. A forma de você agir com amor é você fazendo caridade. Vivendo o verdadeiro espírito do Natal, que é, no caso, você seguir os ensinamentos de Jesus, que é amar a si mesmo e amar o próximo. Então, agradeço. Quero convidar todos vocês aí para o nosso evento que nós teremos no dia 28 de novembro, semana que vem. A gente vai fazer uma imersão sobre o método GIFT. E se de repente você é uma pessoa que até gostaria de ajudar mais as pessoas, que gostaria de ajudar mais a si mesmo, mas você ainda tem dúvida de quem você é, sobre o que você é, como você melhorar a sua inteligência emocional, como você ser uma pessoa mais grata, como você se aproximar mais de Deus, de repente você se sente pesado, distante, o seu relacionamento com Deus você acha que poderia ser melhor e você não sabe como fazer isso, eu quero convidar você, no dia 28 de novembro, participar com a gente dessa imersão que a gente vai estar falando sobre a diferença de acreditar e crer, como você fortalecer o seu relacionamento com Deus, como você se tornar uma pessoa grata, como você deixar de reclamar. Já ouviu, de repente, né, as pessoas falam que você reclama demais e você acaba realmente tendo um monte de motivo para reclamar. Não seria legal você parar de reclamar e coisas boas começarem a acontecer na sua vida?
que a própria Bíblia fala sobre a lei da semeadura. E a gente vai estar falando sobre isso, como você ser uma pessoa mais grata, como você ter mais inteligência emocional, como você melhorar a sua fé, o seu relacionamento espiritual e como você conseguir viver no tempo presente, diminuindo a ansiedade e diminuindo a depressão, tá bom? Como é que você se inscreve? A nossa imersão vai ser gratuita, você entra na nossa bio aí, vai ter o link, você entra lá gratuitamente, coloca seus dados e no dia 28 a gente vai mandar o link da sala da reunião onde ela vai ocorrer para você poder participar com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida, eu agradeço demais aí, relembrando para depois que a gente postar essa live, você entrar lá e fazer o seu comentário, o que você acha mais importante no Natal, o que seria mais interessante, como você poderia ser luz na vida de outra pessoa, tá bom? Então, gratidão para você valorizar o que você já tem, inteligência emocional para lidar melhor com os desafios, fé para você crer no seu potencial e viver no tempo presente, aproveitando cada momento da sua vida, combatendo aí a depressão e a ansiedade. Esses são os nossos desejos e a nossa intenção por meio desse nosso humilde canal aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.